capturados pelo gigante Desespero. Vocês violaram a minha propriedade esta noite, acusou o gigante. Portanto, devem vir comigo. Eles foram obrigados a segui-lo, porque o gigante era muito mais forte que eles. Quase não tinham o que dizer em sua defesa, porque sabiam estar em falta. O gigante conduziu-os ao castelo e trancou-os num calabouço escuro, um lugar imundo e fétido. Eles permaneceram ali da quarta-feira ao sábado à noite, sem comida e sem água, e sem um raio de luz ou alguém para os consolar. Achavam-se numa situação deplorável, longe de amigos e conhecidos. Agora, Cristão sentia duplo pesar, porque fora sua imprudência e precipitada decisão que os levara a todos aqueles problemas. O gigante Desespero tinha uma esposa chamada Melancolia. Ao ir para a cama naquela noite, contou-lhe que trancara na masmorra 2 prisioneiros por haverem violado a sua propriedade, e perguntou-lhe o que deveria fazer com eles. Depois que lhe explicou quem eram, de onde vinham e para onde iam, ela aconselhou-o a surrá-los sem piedade, quando amanhecesse. Ao levantar-se no dia seguinte, ele pegou um pau de macieira cheio de nós e desceu ao calabouço. Primeiro, repreendeu-os vergonhosamente, como se fossem cães matadores de ovelhas. Eles não disseram uma palavra indelicada. Então, o gigante caiu sobre eles, batendo-lhes severamente. Era inútil resistir ou aparar-lhe os golpes. Finalmente, ele os deixou no escuro para se lamentarem e chorarem sua agonia. Ambos passaram o resto do dia suspirando e gemendo. Na noite seguinte, Melancolia aconselhou o marido a induzir os dois ao suicídio. Quando a manhã chegou, ele desceu ao calabouço num humor sórdido e disse aos peregrinos: Já que vocês jamais sairão vivos daqui, pois nunca lhes darei água ou comida, e o único jeito possível de se escapar de sua miséria é por fim à própria vida, seja com uma faca, uma corda ou um veneno, não seria inteligente pegar o atalho mais fácil para sair do sofrimento? Pois, por que escolheriam viver, sabendo que a vida nada lhes reserva a não ser a amargura? Entretanto, os dois imploraram-lhe que os deixasse ir. Com isso, ele arremeteu contra os dois, e tê-los-ia espancado até a morte, se não fosse por um de seus ataques, que lhe veio naquele instante, fazendo-o perder momentaneamente o uso do braço. Então, ele retirou-se e deixou-os a considerar no que lhes dissera. Os prisioneiros consultaram um ao outro, indagando se era melhor seguir-lhe ou não o conselho. Cristão: Irmão esperançoso, o que devemos fazer? A vida que agora temos é extremamente miserável. Da minha parte, não sei se é melhor viver desse jeito por um tempo, então morrer de fome ou espancado por esse bruto, ou morrer agora e acabar com isso. Certamente a sepultura é mais desejável que esta masmorra. Esperançoso: É claro que a nossa condição atual é intolerável, e a morte ser-me-ia bem melhor que passar o resto de meus dias neste lugar, sejam eles poucos ou muitos. Mas consideremos o que disse o Senhor do país para onde nos dirigimos. Não matarás. Não estamos proibidos apenas de matar outra pessoa, mas de matar a nós mesmos. Pois o que mata, outro mata somente o corpo, mas o que mata a si mesmo, mata o corpo e a alma. Você fala facilmente da sepultura, mas se esquece do inferno para onde vão todos os assassinos. Sabe que nenhum assassino tem a vida eterna. E ponderemos também que a lei não se encontra nas mãos do gigante Desespero. Outros, eu entendo, escaparam-lhe das mãos. Quem sabe se Deus, que fez o mundo, não pode causar a morte do gigante, ou que num momento ou noutro o gigante esqueça-se de trancar-nos, ou que por um instante ele tenha outro de seus acessos e perca o uso dos membros. E se isso acontecer novamente, estou determinado a agir como um homem e fazer o máximo possível para libertar-me dele. Fui um covarde por não fazê-lo antes. De qualquer modo, meu irmão, sejamos pacientes e aguentemos firmemente como bons soldados de Jesus Cristo, pelo menos por enquanto. Poderá chegar o tempo em que receberemos a nossa feliz liberdade.
De qualquer forma, não sejamos nossos próprios assassinos. Com essas palavras, Esperançoso conseguiu estabilizar o ânimo de seu amigo, e eles esperaram na escuridão por outro dia em seu estado lastimável. Lá pelo anoitecer, o gigante foi ver se eles haviam sucumbido ao seu conselho. Encontrou-os vivos, isto é, apenas semivivos, A perecer de fome. sede e do sofrimento das feridas. Vendo-os ainda vivos, o gigante agitou-se em terrível fúria, trovejando para eles: "Vocês desobedeceram ao meu conselho? Agora ser-lhes-á pior do que se jamais houvessem nascido." Diante dessas palavras ameaçadoras, eles tremeram de medo e Cristão desmaiou. Quando voltou a si, recordaram a discussão que tiveram sobre tirar a própria vida. Cristão inclinava-se agora à ideia. Esperançoso, porém, fez um segundo apelo: "Meu irmão, lembre-se de quão valente você foi com Apolion. Ele não pôde derrotá-lo, e tampouco você foi derrotado por tudo o que você viu e ouviu no Vale da Sombra da Morte. Quanta privação, terror e assombro você já passou? E veja você, eu também estou na masmorra. Eu, alguém muito mais fraco que você, por natureza e experiência, recebendo a mesma punição, o mesmo sofrimento e agonia. Esse gigante feriu-me e cortou-me o pão e a água, e junto com você gemo sem luz. Mas vamos exercitar um pouco mais a paciência. Lembre-se como foi bravo e forte na feira da vaidade. Você não recuou diante das cadeias, nem da jaula de ferro, nem da morte sangrenta. Vamos então, ao menos para evitar a vergonha de uma conduta imprópria aos cristãos, suportar com paciência o mais que pudermos. O livramento logo virá." Naquela noite, a esposa do gigante perguntou-lhe dos prisioneiros. Ela queria saber se haviam lhe seguido o conselho. "Não", respondeu o gigante. "Eles são uns selvagens resolutos. Preferiram suportar toda a miséria a suicidar-se. Amanhã", sugeriu ela, "leve-os ao pátio do castelo E mostre-lhes os ossos e caveiras daqueles que você matou. E faça-os acreditar que antes do final da semana você os fará em pedaços, como fez com todos os outros." Assim, quando chegou a manhã, o gigante levou-os ao pátio do castelo e mostrou-lhes os esqueletos e caveiras das pessoas a quem havia assassinado. "Esses", relatou o gigante, "eram peregrinos como vocês. Eles entraram em minha propriedade, e quando eu os vi, tive um acesso e rasguei-os em pedaços. Como farei a vocês dentro de 10 dias, se permanecerem vivos em meu sítio? Agora, voltem ao calabouço e pensem a respeito." Com isso, espancou-os durante todo o percurso até o calabouço. Lá, permaneceram deitados o sábado inteiro, em condições deploráveis. Naquela noite, o gigante comentou com a mulher que não entendia como os prisioneiros permaneciam vivos. Ele não fora capaz de dar-lhes um fim, nem por meio de pancadas, ameaças ou maus conselhos. Melancolia atalhou. "Temo que eles vivam na esperança de que alguém os venha resgatar. Ou podem ter ferramentas para abrir um buraco e esperam escapar." Fuga do Castelo da Dúvida. Por volta da meia-noite do sábado, Cristão e Esperançoso começaram a orar e continuaram até quase o romper do dia. Foi aí que, repentinamente, Cristão prorrompeu em admiração. Que tolo sou eu para estar aqui nesta masmorra fedorenta, quando posso caminhar livremente para a glória! Tenho em meu peito uma chave chamada Promessa, que tenho certeza poderá abrir qualquer porta do Castelo da Dúvida." Esperançoso: "Essa é certamente uma boa notícia, meu irmão. Pegue sua chave e experimente-a." Então, Cristão pegou a chave da promessa e introduziu-a na fechadura da porta da masmorra. O ferrolho cedeu e a porta abriu-se. Eles entraram no castelo e foram até a porta que dava para o pátio. A chave abriu-a também. Chegaram ao grande portão de ferro que levava para fora. Embora a fechadura do portão fosse muito difícil, eles a destrancaram e empurraram o portão, prontos a escapar. Mas o portão rangeu tão alto que despertou o gigante.
Ele saltou da cama para perseguir os prisioneiros. Entretanto, foi pego por um de seus ataques e perdeu o uso dos membros. Os prisioneiros correram para a estrada do rei, onde se acharam em segurança, fora da jurisdição do gigante Desespero.